Fala pessoal, aqui vai ser um podcast extra porque basicamente faltou luz lá em casa e eu não tenho muito o que ficar fazendo além de gravar podcast. E é isso que eu vou fazer então. Vai ser um podcast bem solto e sem nenhum assunto em específico, sem nenhuma pauta em específico, onde eu simplesmente vou falando o que vem na minha cabeça e vocês vão acompanhando. E é isso. E acho que já dá pra perceber que não tenho nada em mente. Acho que dá pra perceber quando a pessoa não tem nada em mente que ela fica Mas de qualquer forma eu sinto que pelo menos eu já tô ficando um pouco mais experiente nesse trambolho de gravar podcast, porque eu já não fico tão envergonhado para gravar, eu já não fico tão neurótico quando eu tô gravando em lugares, entre aspas, públicos. E é isso que eu vou fazer, eu vou gravar esse programa até ver se a luz volta. E como não tenho pauta, e vocês estão percebendo, eu não tenho o que falar, mas acho que eu vou aproveitar para falar de um assunto, entre aspas, íntimo, mas que tem me encucado por bastante tempo. E não sei, é interessante para mim e eu vou falar por causa disso. Eu não vou pensar muito se vai ser interessante para o público, até porque eu não tenho praticamente público. Eu tenho umas 3 ou 4 pessoas, ou talvez uma, eu não sei quantas pessoas me escutam até o final. Eu acho que pouco, se bem que teve um programa que eu gravei, que acho que lá pelo meio do programa eu mandei o pessoal escrever uma frase e muita gente não, entre aspas, mas uma galerinha até escreveu, umas 5 pessoas, 6 escreveram a frase que eu tinha falado para escrever. E eu não falei tipo no finalzinho do programa, eu falei meio que no meio pro final, em um momento específico. E aí eu vi as pessoas comentando nessa frase e eu pensei, mas por que elas estão comentando isso? E aí que eu fui lembrar, eu mandei, é verdade, eu tinha mandado elas comentarem isso. E eu fiquei impressionado, porque apesar de ser pouca gente, tem algumas pessoas que realmente escutam até o final, porque eu tenho um Analytics que ele mostra o que eu faço, que ele mostra a retenção de público e geralmente é tipo, os primeiros 3 minutos é 90%, aí tá em 15 minutos já caiu para 30%, chega lá nos 40 minutos já tá em 2%, entendeu? Então a impressão que dá é que ninguém escuta. Mas eu tenho programas que tem o que? 40, 50 visualizações. Se parar pra pensar bem, 10% disso já são mais 5 pessoas, então até que é uma galerinha. São 5 pessoas, já dá uma roda de bar bem cheia, bem recheada. Aliás, eu já falei isso em outros programas, uma coisa que faz uma falta do cacete é você ter um grupo de amigos para se juntar no bar e falar umas merda. Porque hoje em dia tá todo mundo mentalmente podado, então você... E eu sei porque eu já fui. Eu gostava, porque faz quase 2 anos que eu não vejo um primo meu, mas eu gostava de sair com ele e conversar, porque justamente era em tese um ambiente onde você conversava qualquer merda. E em um bar, geralmente, como você bebe, às vezes enche a cara, quando você tá bêbado ou começando a ficar bêbado, você consegue falar mais verdade, você consegue ir mais a fundo na sua mente. Não que sobra você não consiga, e quando você consegue fazer isso sobra é muito melhor. Inclusive por isso eu acredito que esses podcasts mais introspectivos, como o meu, como o do Petri, como o do Thiago Carvalho, em alguns aspectos como o do Hernani, esses podcasts, eles conseguem ir mais a fundo, principalmente do Petri, ele consegue ir mais a fundo nisso sóbrio. A maioria das pessoas precisa encher a cara. Eu acho que a maioria das pessoas enche a cara justamente porque elas só sabem ir mais a fundo em algum ponto, enchendo a cara. E
só que, ainda assim, indo mais a fundo, pelo menos as pessoas faziam isso, mesmo que bêbadas, elas faziam isso antigamente. E hoje parece que está todo mundo mais mentalmente podado. As pessoas elas não fazem mais isso. As pessoas, a impressão que dá é que elas não conseguem mais ir a fundo na mente delas, ir a fundo na cabeça delas, porque o ambiente está cada vez mais politicamente correto. Então toda vez que você... O ambiente, quando eu digo, é vários ambientes. Você vai num bar hoje, principalmente quanto maior a cidade, porque eu moro assim no interiorzão, então aqui meio que o politicamente correto não chegou direito ainda, entendeu? Tem muita gente aqui, que eu moro na Serra Catarinense, então essa região como um todo, uma ex minha, o pai dela, ela tinha mais de 22 anos, o pai dela não deixava ela posar na minha casa, porque era aquela coisa, não, porque não pode, ou seja, em pleno século XXI, aqui na Serra não é tão incomum você ver esse tipo de comportamento ainda, por exemplo. Só que quando eu vou lá para o norte, entre aspas, tipo lá para o norte do Paraná, perto de São Paulo, que é onde parte da minha família mora, eu já vejo uma mudança completamente diferente. E como eu faço essas viagens de vez em quando, faz tempo que eu não faço, mas essas viagens eu fazia pelo menos uma vez por ano, até alguns anos atrás, eu vi essa discrepância de comportamento e nesses lugares a atmosfera do politicamente correto ela está bem mais constante. Eu não sei, assim, você sente, é que nem agora com esse negócio das máscaras, que você mesmo saindo sem máscara, você sente uma atmosfera densa, meio nervosa, como se você estivesse fazendo algo de errado, ninguém fala nada, mas você sente que tem uma pressão para você fazer aquilo, no caso colocar a máscara. E aqui eu não sinto tanto. Quando eu saio daqui e vou para algum lugar, entre aspas, mais moderno ou maior, eu sinto também essa pressão, dependendo da região, de não falar certas coisas. E essa é que é a pior parte, essa que é o pior tipo de pressão, que ela não é necessariamente explícita, mas é um negócio que é implícito e meio que implicitamente você fica meio impelido de falar certa... Impelido não é a palavra certa. Você fica meio amarrado, você não consegue falar certas coisas justamente porque a atmosfera, você sente que a atmosfera não vai aceitar aquilo. Você sente isso, entendeu? E isso pode a mente da pessoa, porque às vezes você precisa entrar meio que num ramo um pouco absurdo para você chegar num ponto. Porque certas verdades são meio absurdas. E você só consegue chegar nelas conseguindo pensar de uma forma absurda, e hoje isso é podado, entendeu? Quer dizer, é podado quando é contra a agenda política atual. Porque existem diversos absurdos que não só são absurdos, como são mentiras absurdas, e que enfiam o goela abaixo, entendeu? E todo mundo tem que aceitar. Mas enfim, de qualquer forma, isso foi meio que, entre aspas, uma introdução. Não foi uma introdução, só foi um desabafinho mesmo. Porque eu sinto falta, eu gostaria de ter uma espécie de grupo de amigos, assim. Mas de qualquer forma, assim, eu sou um cara com umas... Eu não sei se eu sou um cara naturalmente introvertido ou me tornei assim, pela forma como eu fui criado. Mas eu não sei se eu me daria bem. Eu acho que tem aquela questão que eu e as pessoas que estão escutando isso daqui, nós temos um certo estilo de personalidade que meio que não... Parece que não combina. É por isso que a gente chama os outros de pessoas normais, entre aspas, porque essas pessoas parece que elas têm uma coisa que a gente não tem ou tem pouco, e a gente tem uma coisa que essas pessoas não têm ou tem pouco, entende? E não dá, cara, parece que não combina, entendeu? Eu não sei, porque
Uma coisa que não existe mais hoje é justamente, hoje existe, agora diminuiu um pouco com essa pandemia, mas não deve ter acabado. Mas de qualquer forma, antigamente, as pessoas elas realmente saíam em grupo para beber e conversar. Hoje em dia parece que esse tipo de convenção, esse tipo de sociabilidade parece que não existe mais. Hoje as pessoas elas saem não em um grupo de amigos para beber e conversar. Parece que se elas saem em um grupo de amigos, é para ir em algum lugar onde tem muito mais gente e é um lugar meio que é difícil, se não é impossível de você conversar. Porque é um lugar rave, balada, esse tipo de festa. É um lugar onde tem muitas pessoas e você não consegue se conectar direito com ninguém. E é um ambiente muito onde a música também não é. E é um ambiente que não é feito para você interagir de uma forma realmente profunda com ninguém. É só um ambiente que é feito para pegação. Ou seja, é um ambiente e na verdade eu acho que esses ambientes eles estão à decadência, porque se você parar para pensar bem, ainda mais com esse negócio de hipergamia, é isso, não sei o quê, cada vez mais pessoas estão abandonando o barco, entre aspas, de sair para festar, porque bom, eu pelo menos faz acho que uns 2 anos que eu não vou em festa nesse estilo, assim, eu não vou mais, eu abandonei esse barco, entendeu? E eu acho que a tendência é cada vez mais pessoas fazerem isso, e não só pessoas como eu, que tem uma certa dificuldade, não só por eu não sou um cara bonitão pra cacete, que chega e as mulheres já quer dar, mas também porque eu sou um cara introvertido, ou seja, para você chegar no ambiente desse, você tem que ser um cara meio orangotango mesmo, um cara que já tem status, uma beleza também ajuda, mas acima de tudo um cara de pau, que chega e não quer saber, que não liga se levar fora, essas coisas. Isso por si só já afasta pessoas como eu, pessoas com uma personalidade um pouco mais introvertida como a minha. Mas não só isso, agora que tá cada vez mais essa narrativa de feminismo, e tudo é abuso, e tudo é assédio, não sei o quê, praticamente até para esses caras que era porra louca, até para esses caras aí, acho que tá começando aos poucos não valer mais a pena. Porque tem alguns casos que saem na mídia no geral e respinga e todo mundo fica sabendo bastante, consideravelmente bastante até. Só que ninguém, se isso os casos que saem na grande mídia, só que ninguém fala dos casos que, sei lá, o cara fica queimado na cidade dele, ou na região dele, mas não fica necessariamente queimado no país inteiro. Mas os casos em que a pessoa ela fica queimada na região, deve ter aumentado, eu não sei porque eu realmente parei de ir nesse tipo de evento, eu não tenho uma conexão com esse tipo de gente, então eu não sei. Mas a impressão que dá é que diminuiu bastante, cara. Já estava diminuindo antes da pandemia acontecer, mas acho que essa pandemia ela só enfiou uma pá de cal mesmo assim, entendeu? Porque já tava meio merda a interação, tipo, esse esquema de pegação, ir em festa, ser cara de pau, pegar um monte de mulher, ele já andava ruim antes da pandemia acontecer. A pandemia, ela meio que já, assim, pra quem já tava meio, não tô gostando muito dessa vida, ah, já estava acontecendo aquele negócio de valer a pena ficar no Tinder da vida, chavecar no Instagram, essas coisas, já estava acontecendo. Só que aí a agora com essa pandemia meio que deu meio que é que nem o meu caso com a academia, que eu não sabia que era possível assim, nem passava pela minha cabeça, sabe? Eu pensava, um dia, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar equipamentos, vou ter uma academia em casa. Mas nem passava pela minha cabeça que eu podia fazer isso agora, tipo, comprar já e começar a minha academia em casa já, e terminar em casa, não precisar de uma academia. E essa pandemia abriu a minha mente para isso. E eu acho que para muita gente abriu a mente para essas coisas, por exemplo, de relacionamento. Tipo,
Antes, tipo, tinha a gente que tá aqui na esgotosfera, a gente meio que já tá um pouco ligado nessa história de ah, pra quê? É perda de tempo em festa. Ah, quem escuta o Hernani, quem escuta, aliás, qualquer pessoa que faz parte desse meio underground, qualquer pessoa um pouco mais introvertida e que tem um grau de percepção um pouco apurado, ela consegue perceber sabe, você vai em umas 3 ou 4 festas, mesmo que você não conheça a esgotosfera, o meio underground, nem que você não conheça nada de nada, não conheça o meio realista, não conheça porra nenhuma. Você vai para umas festas, você começa a perceber, mesmo que você não seja, entre aspas, rede pilado, eu não gosto de dizer, eu vou usar o termo esclarecido, digamos assim. É melhor do que rede pilado, eu me sinto adolescente retardado falando esse termo. Mesmo que você não seja esclarecido, você não conheça os podres desse mundo, que geralmente quem está na esgotosfera sabe, entendeu? Você não tenha tomado a pílula vermelha, você tá ligado, qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso e vai em 1, 2, 3, 4 festas, ela começa a se ligar que é um ambiente meio merda, assim. Eu ia em festa e mesmo quando eu não conhecia nada de nada, não conhecia Petri, não conhecia Pílula Vermelha, não conhecia nada, não conhecia, tava puro nesse mundo, tava cru, tava completamente cru no mundo, não conhecia nada. Mesmo assim, eu fui em uma festa, fui em outra, eu ia em festa, eu voltava, eu ia animado, né? Nossa, vou me divertir, e eu não voltava tão animado. Eu voltava bêbado, ou mais não completamente bêbado, mas enfim, meio mamado. Eu percebia que não tinha sido proveitoso, entendeu? E eu percebi que todas as vezes que eu saía e realmente era um ambiente onde tinha mais uns 3, 4 caras, todo mundo enchia a cara, falava merda e ria e não sei o que, era bom. Inclusive o meu primeiro porre foi assim, foi um porre onde uns caras começaram a encher a cara, entendeu? Os caras tinham todos uns 22, 23 anos, eu tinha 15, 16, eu falei que nunca tinha enchido a cara na vida, os caras, não, vamos mudar isso, vamos encher a cara, eu preciso encher a cara, isso daí é novo, preciso encher a cara. Eu enchi e casquei o bico por qualquer merda e foi divertido, foi divertido. E não precisou ter mulher, não precisou ter balada, não precisei gastar um monte de dinheiro e foi divertido. E em festa não era. Eu sempre ia para aquela festa ansioso e animado e sempre voltava frustrado, digamos assim. Então qualquer pessoa com um pouco de bom senso percebe que não é um ambiente, sabe, não é um ambiente agradável, não é um ambiente que é feito para você relaxar, né? Porque em festa, em tese, era o que? Um ambiente, se trabalha o dia inteiro, você tá mal-humorado, às vezes ou não mal-humorado, cansado. Às vezes até você trabalha com uma coisa que você gosta, mas você está cansado, você quer descansar. E mesmo assim, não dava, como é que eu posso dizer? E mesmo assim, e daí você tá cansado, ou namorado, ou os dois, e tá, uma festa vai te tirar disso, né? Não, vai te deixar mais frustrado ainda. Vai fazer você passar mais raiva ainda. Porque você vai gastar dinheiro, você vai ser rejeitado, você vai ser rejeitado. Se você for com a mentalidade de. Se você for com a mentalidade de pegar mulher, você vai sair frustrado quase 100% das vezes, porque você vai ser rejeitado várias vezes, para talvez no final da noite você conseguir alguém, e mesmo assim não vai, no fundo você vai saber que não vai ter valido a pena. E isso que é mais louco também, tem muita gente que vai e gasta R$ 100, R$ 200 em uma noite, entendeu? O cara gasta tudo isso. O cara gasta tudo isso e para pegar uma mulher às vezes. E o cara acha que tá arrasando, ó, peguei uma, faturei. E cara, eu olho para aquilo e fico, cara, não valeu a pena. O custo-benefício não compensou, entende? Não só em questão de ter pegado pouca gente, mas assim, se o cara namorasse, por exemplo, o cara ia ter uma cesta que o cara ia ir lá, ia pegar a mina na casa dela, ia levar pra casa dele. Lá o cara ia, sei lá, ver um filme, antes do filme ia ter um sexo muito louco, depois ia descansar, ia ver um filme, aí no meio do filme eu parava, transava de novo, via o resto do filme, enfim.
ia ter um monte de sensação gostosa. Na balada é basicamente, vou lá, vou ficar ansioso, vou ficar meio que num canto deslocado, tem toda essa festa, tuts. Ainda mais o cara vai sozinho, entendeu? Tem gente que fala, não, porque o segredo é ir sozinho pra pegar mulher. Cara, eu acho loucura, entendeu? Quando eu ia acompanhado já era uma bosta, porque querendo ou não, você vai acompanhado, mas vai sozinho, porque os seus, entre aspas, parceiros, eles vão pra lá pensando, vou pegar a gente, ou seja, cada um por si. Você só chega com gente acompanhado, mas você pisou o pé naquele lugar, você está sozinho. Os caras, apareceu a primeira dando moral, os caras os caras não querem nem saber. O que não está errado, só que o ambiente é o tipo de ambiente que basicamente te impele a ser justamente um babaca sozinho querendo comer alguém. E isso é estressante num ambiente que te relaxa. Ao contrário, por exemplo, de uma mesa de bar, um bar underground. Que tem uns bar modernos que é basicamente uma balada onde todo mundo está sentado. Que é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão lá para tentar pegar gente e aí, sei lá, também não é tão ruim quanto uma balada em si, mas não é tão bom quanto um bar que realmente você vai com os dois amigos que realmente você tem intimidade para conversar realmente e só pôr para fora e só conversar o que tem que ser conversado, relaxar e é isso aí, entendeu? E conversar realmente relaxa. Você teve um dia estressante, você teve que ser competente, você teve que performar bem no serviço ou no estudo. Você chega no final do dia, principalmente uma sexta ou no sábado, você quer relaxar. Que nem eu estou fazendo agora, isso daqui é relaxante. Por quê? Porque eu não preciso performar bem. Eu simplesmente estou sendo eu mesmo e estou desenrolando isso. E uma conversa de bar é meio que isso. É até melhor, porque você tem feedback, você fala uma coisa, você pode pedir um conselho, você pode aprender alguma coisa, mas sem precisar ser o cara inteligente, o cara que manja, o cara que tem que resolver isso, o cara que tem que fazer aquilo. Não. Você só vai lá, aprende alguma coisa, às vezes legal, conversa, tira algum insight interessante. Qualquer pessoa que conversou já em um bar, aqueles bar assim mais underground mesmo, ou nem bar. Às vezes, quando eu bebia com um primo mais velho meu, eu gostava de conversar com ele. É bom conversar com pessoas mais velhas, ele é uns 6, 7 anos mais velho que eu. Você sempre tira algum insight interessante, entendeu? E mesmo que não tire, é interessante você saber a história de pessoas mais velhas, porque, bom, a pessoa, você tá num caminho, a pessoa tá alguns quilômetros na frente. Então, se tem algum buraco lá na frente, a pessoa vai falar, tem um buraco aqui, toma cuidado. Espera só pra direita, sei lá, ele vai te dar uma dica. Qualquer pessoa, entendeu? Por isso que é bom ouvir podcast. Não necessariamente o meu. Eu sou um cara que não tem... Eu tenho muita masturbação mental para oferecer para você, mas eu não tenho muita coisa pragmática. Então, se você me escuta, é porque realmente você gosta de viajar na maionese. Eu sou um cara que viaja muito. Mas é bom escutar, por exemplo, o Hernani, que já se fudeu um monte. É bom escutar gente que se fudeu na vida. É bom escutar gente que se fudeu na vida. Porque aí o cara vai falar, não vem aqui, tem um buraco muito grande, tem espinho lá embaixo. Entendeu? E acho que muita gente se frustra nessa vida porque não escuta quem se fudeu na vida. Olha com nojo, olha com desprezo, como se errar fosse algo ruim e não uma coisa que faz parte da vida. Mas não precisa fazer parte da sua vida. É só você entender que faz parte da vida das pessoas, aceitar e falar, eu não quero que faça parte da minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou escutar quem se fudeu, vou falar, então foi aqui que ele errou, então eu vou pra cá, entendeu? Porque às vezes não é tão fácil assim. É muito fácil, não use drogas e estude, aí você não vai errar na cara. Tá, daí você faz isso, você passa em medicina e em tese a sua vida está garantida. Só que você detesta a medicina, você só vai perceber isso 12 anos depois, quando você já está começando a realmente se consolidar na carreira. Querendo ou não, é uma forma de se fuder. E essas nuances aí, ninguém fala muito. Porque as pessoas são justamente não impedidas, mas são... É meio que uma atmosfera que reprime você a falar esse tipo de coisa. E o resultado é que daí ninguém fala, tem
É como se fosse uma estrada enorme, cheia de buraco. E só quando o buraco é muito óbvio que alguém fala alguma coisa, tipo, não use drogas, não coma puta sem camisinha, entendeu? Não coma merda, entendeu? Mas não, coisas, buracos menores, tipo, não faça medicina se você não sabe o que é isso que você quer, ou então, direitos para concursos talvez não seja o melhor coisa, eu não sei. Umas coisas assim, que são coisas, são caminhos que podem trazer sucesso, mas talvez não seja o sucesso que você queira, que é uma forma de você se foder. Que é você chegar em um lugar que é bom, mas não é o lugar que você queria estar. O que também é trágico, de certa forma. Entendeu? E já que a gente eu já pavimentei aqui, eu já vou entrar num tema que eu queria entrar há bastante tempo, que é em relação ao casamento, entendeu? Porque vai fazer quase um ano que eu estou solteiro. E eu achei que ia ser... Quando eu comecei a namorar, eu pensei, uau, caralho, eu tô namorando, cara. Eu fiquei acho que uns 6 meses, acho que até o final do namoro eu fiquei pensando, caralho, tô namorando. Aí depois eu caralho, tô namorando. Depois de tempo eu vejo, caralho, eu tenho uma namorada. Sempre foi meio surreal pra mim. Acho que é porque aconteceu meio que de qualquer... Eu não busquei tão ativamente isso. E antes disso era meio que algo, entre aspas, de outro mundo. Acho que eu entendo um pouco o cara que nunca namorou, porque ele olha pra isso e realmente, cara, quando você nunca teve isso, parece algo de outro mundo, parece algo surreal. Mas aconteceu. E hoje eu ainda penso... Não, hoje eu não penso, hoje já se tornou algo normal. Mas quando eu namorava, eu pensava, caralho, namoro, que loucura. Mas mesmo assim eu acabei terminando e agora que eu tô solteiro eu não fico pensando, tipo, caralho. Aliás, eu fico, às vezes aparece, tipo, caralho, eu tô quase um ano solteiro, mas eu não, pra mim passou realmente, foi uma coisa tranquila. Eu não, que tem uns caras que terminam e ficam, tô sofrendo, não consigo, e pra mim foi bem tranquilo. Até porque eu terminei várias vezes antes de terminar de uma forma um pouco mais efetiva. Foram uns 3, 4 términos, mas foi tranquilo. Mas até hoje eu não sei se é o caminho correto. E aí que outra coisa que é difícil de... Eu vou dar uma... Voltei, galera, eu basicamente fui mijar e agora eu tô de volta. E pra vocês pareceu que nem passou o tempo, mas pra mim passou. E eu tava falando do MGTOW, mas é basicamente que até hoje eu não sei direito se eu tomei a decisão correta. Aliás, não era do MGTOW que eu tava falando, sem querer dei um spoiler do que eu já ia falar, mas vamos lá. Eu até hoje não sei se eu tomei a decisão correta entre terminar ou não terminar, mas foi meio que foi um passo assim. Tinha dois caminhos. Um caminho era feito de cimento, o outro era feito de madeira. Uma madeira muito bonita, mas muito fina. Eu não tinha certeza se essa madeira era o caminho inteiro feito de madeira dos pontes, digamos assim. Uma era feita de concreto e metal. A outra era feita de toda de madeira, uma madeira fina, muito bonita, mas muito fina. Eu não sabia se até o final do caminho essa madeira ia aguentar. Era uma madeira bonita, mas você via que você pisava, começava a... Entende? Você não sabia se aquela madeira ia aguentar até o final do caminho. O outro caminho era um caminho mais feio, mas era feito de cimento e metal. Ou seja, um caminho que não era bonito, muito bonito de ser trilhado, mas era um caminho seguro, forte, resistente. Eu escolhi esse caminho, feio, porém resistente, do caminho bonito, porém que não tinha garantia nenhuma se ia durar muito tempo. E eu enxergo entre, tipo, seguir em um relacionamento e seguir solteiro mais ou menos da mesma forma. Porque, querendo ou não,
quando você se relaciona com uma pessoa, você está seguindo um caminho muito bonito, muito fofo, muito legal, mas ao mesmo tempo é um caminho muito instável. Você nunca sabe se aquilo lá vai durar muito tempo. Mas até aí tudo bem, porque antes, até um tempo atrás, você podia, eu acho que a melhor época para ter um relacionamento foi os anos 90, porque você podia entrar no negócio e sair dele se desse errado. Porque quando era muito antigamente, você entrava e tinha, não, casou tem que casar, agora é para sempre, não sei o quê. Então teve uma época que digamos assim, eu bebi água, então vocês vão escutar o barulho de eu bebendo água, entendeu? Esse barulho aqui que vocês estão escutando é água, né? Não sei porque eu estou explicando isso, mas de qualquer forma tem o caminho. Esse caminho bonito antigamente, se desse errado, você simplesmente caía no caminho de concreto, então valia a pena seguir esse caminho. Tinha o caminho de concreto e tinha esse caminho. Se esse caminho desse errado, você caía diretamente no caminho de concreto. Só que hoje, a impressão que dá é que tem o caminho de concreto, que vai ser mais ou menos a mesma bosta para sempre, e tem esse caminho que ele parece bonitinho, mas se der errado, você vai cair num caminho podre, que não tem, é um caminho cheio de sujeira, um caminho que não é mais ou menos é feio, é fedido, é cheio de sujeira, tem espinho, tem planta venenosa, tem umas aranhas que quer picar você. E parece que é isso que virou o casamento hoje. Se der certo, vai ser muito bonitinho. Só que se der errado, vai dar bem errado. E a madeira, hoje ela parece que está até um pouco mais bonita do que era antigamente, mas está mais fina, cada vez mais e mais fina, mais frágil, mais fácil de quebrar. E foi por isso que eu decidi seguir o caminho de concreto. E isso entra naquela história do migtal, não sei o que. Cara, eu não sei. Eu não sei se eu me considero necessariamente um migtal, mas eu sou, digamos assim, simpático à causa, entre aspas. Mas eu não entendo por que tem tanta gente que critica migtal. Entendeu? Pra quê? Os caras criticam os caras que simplesmente eles não querem, eles não querem casar. Eles chegam na internet e falam, não quero por causa disso, 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 porque tem essa lei, ninguém tá mudando isso e enquanto isso não mudar eu não vou me casar. Os caras estão só fazendo isso. E se fosse mulher, ficando com a bunda agida por causa dos caras, beleza. Faz sentido. Mas tem uns caras que ficam realmente irritados. Eu não entendo por quê. Eu não entendo qual é o motivo disso. Sendo que o cara só tá alertando, ó, tem esse perigo. Se você seguir isso daqui, você pode se fuder. Por isso que eu não tô seguindo. E vendo que, assim, é por isso que, cara, eu não acredito que as coisas vão melhorar no futuro, não acredito que o mundo vai voltar a ser, digamos assim, não digo nem conservador, mas mais agradável para voltar a ter relacionamento. Primeiro porque essa geração tá crescendo toda bagunçada, segundo porque não tem união, cara. Não tem união, os caras que avisam do negócio que tá errado, eles são linchados, mas ninguém quer resolver o problema. Quem é, entre aspas, conservador chega lá e em vez de tentar resolver, não, realmente o progressismo tá avançando muito no legislativo e no judiciário. O cara casa e as leis estão todas contra o cara. O cara vai ser julgado no divórcio de pena. Realmente a gente tem que mudar isso para valer a pena casar de novo, né? A gente tem que, porra, ser conservador. Não, basicamente eles falam o seguinte: tá uma bosta, mas tem que casar mesmo, porra. Vai lá e se casa. Eu sei que tá uma merda, mas é isso aí. O homem assume o obrigação. Cara, basicamente é isso. É um conservador que ele não quer conservar nada. Ele só quer que você se foda. Tipo, não, casa aí mesmo. Mas as leis estão uma bosta. O que é? Você é frouxo. Tem que casar assim mesmo. Foda-se aí. E foda-se se amanhã
for lei, todo homem precisa obrigatoriamente levar um chifre, tem que ser isso aí mesmo, assumir o meu no peito. Não sei porque eu tô emulando o sotaque de um carioca pra fingir um conservador, não faz o menor sentido isso, mas, cara, é basicamente isso o argumento dos caras. E é por isso que, tipo, o meio masculinista, eu acho que ele nunca vai pra frente. Ele é muito dividido. As feministas, fale mal, fale bem, elas são, assim, é um movimento que não tem respaldo nenhum, elas não conseguem fazer quase nada sozinhas, mas é um movimento que tem consistência, entendeu? Os LGBTs não têm, mas as feministas em si, elas têm consistência. Elas sabem o que elas estão. Elas são mulheres, elas se unem. Tem, assim, acho que tem umas inconsistências, tipo, não, mas a mulher negra sofre mais que a mulher branca e não sei o quê. Tem, mas, assim, no geral, é mais consistente do que, por exemplo, o movimento masculinista. Esse, cara, tipo, os caras não se unem pra nada, entendeu? Os caras, por exemplo, o Miguel, ele vai lá, ele chega e aponta, ó, as leis estão erradas. Por isso não vou me casar. O cara faz isso, basicamente. O conservador fala, não, vamos nos casar e foda-se as leis. Mas as leis estão lá pra foder com todo mundo. Aí nisso aí tem uns. Daí tem os movimentos dos direitos dos homens, que basicamente o MGTOW e o movimento é basicamente a mesma coisa, mas por algum motivo cada um foi para um canto. Ou seja, é um monte de ramificação que simplesmente, enquanto os caras ficam brigando entre si, o feminismo vai passando as leis e os caras vão se fudendo cada vez mais. Mas eu ainda tô do lado não necessariamente do MGTOW, mas é que o MGTOW ele representa uma geração um pouco mais esclarecida, um pouco mais para frente. O conservador, ele é basicamente um cara, assim, no sentido geral, um cara burro ou muito ignorante, que ele simplesmente quer foder, que você se foda, porque na mente dele o homem tem que se foder, porque os homens se fodiam antigamente. Mas é basicamente se foder por se foder, não é se foder por lutar por uma causa, não é se foder para tentar fazer alguma, para tentar lutar por alguma coisa. É se foder para entrar num negócio que sabe que não tá funcionando direito e não tentar consertar aquilo, entendeu? E tem inclusive, eu não sei em qual texto que foi, que tem o Rolo Tomassi, que eu leio alguns textos no blog dele, mas do outro cara, que eu não lembro o nome dele, mas foi ele que escreveu A Bolha Misândrica, entendeu? Ele escreveu em 2010 e ele deu um review em 2020. Review não, ele deu uma atualizada, entendeu? Eu recomendo qualquer um que leia esse texto. Pesquisa A Bolha Misândrica no Google que vai aparecer a tradução, entendeu? Leia ambos, e porque esse cara ele foi muito esclarecedor nisso, e ele fala exatamente isso sobre os conservadores, que ele chama até de frango-conservadores, porque é o cara que basicamente ele quer que tu se foda num relacionamento, porque homens se casam e têm filhos e constituem família, mas simplesmente eles varrem a sujeira por baixo do pano, tipo, eles não querem saber se o cara se fode em divórcio, eles não querem saber se existe alienação parental, eles não querem saber se economicamente está valendo a pena. Eles fecham os olhos para isso, entendeu? Eles adotam um discurso completamente ultrapassado e basicamente eles são um pitbull na hora que é para falar para você ser pai de família, mas eles são um pincher, ou então aquele cachorro que não consegue respirar direito. Mas basicamente eles são um pitbull pra te mandar casar, mas são um pincher quando chega um juiz qualquer de divórcio, uma vara de família, qualquer coisa do tipo. E então, sei lá, cara, eu não sei por que eles xingam e tal. Assim, você pode olhar e falar, não é pra mim. Eu realmente gostaria de ter uma esposa, entendeu? Mas, assim, eu- nem os conservadores, que eu gosto de chamar de conservadores frouxos, porque os caras simplesmente falam, mas chega lá, tipo, e as leis? Como é que muda isso daí? Como é que faz daí? Não sei o que, não dá pra mudar. Os caras se enrolam tudo daí. Eu sou muito mais miguel, porque os caras simplesmente avisam, ó, tá errado, tá vendo esse caminho?
Até que mais cedo eu falei aqui que as ruas têm vários buracos. O militar fala, tá vendo esse buraco enorme que se você cair, você vai quebrar, você vai se fuder feio. Eles só chegam, falam isso e falam, ó, eu não vou seguir por aqui. É perigoso, você pode escorregar, se você cair a queda vai ser feia. Os conservadores, eles chegam e falam, ah, tá vendo esse buraco aqui? Pula aí. Não, mas eu não sei se vou conseguir. Pula aí, porque homens pulam buracos grandes. É isso aí, yeah. É isso que os caras fazem, entendeu? Completamente desconectado da realidade. Mas de qualquer forma, eu acho que o meio masculinista, pelo menos eu perdi um pouco a fé nesse meio, porque basicamente, quanto tempo já tá aí? Tá umas 12 anos que tá nesse meio masculinista e não faz nada, não faz nada. As leis, que é o que importa de verdade, continuam piorando. As pessoas que julgam, as pessoas que vão te julgar caso você se case e venha se divorciar, vão continuar sendo cada vez mais radicais, vão continuar sendo cada vez mais desfavoráveis ao seu lado e ninguém vai fazer nada. Até agora não fez. Quanto tempo essas paradas de Red Pill, de não sei o que, de MGTOW, disso e daquilo. Quanto tempo essas coisas estão circulando na internet? Acho que já faz mais de 5 anos que essas merdas estão aí. E não mudou nada, só piorou desde então. Ou seja, você ser esclarecido, você saber disso, daquilo, pode até ser útil individualmente. Mas não parece que está sendo útil para a sociedade. A sociedade continua piorando do mesmo jeito. Outro ponto por eu concordar comigo, tá? Porque o conservador, querendo ou não, ele é uma ação social. Os caras querem, em tese, mudar as coisas para que o mundo seja mais conservador, ou conservar valores. Em tese, deveriam, então, fazer as leis serem um pouco mais conservadoras também, que não é o caso. Eu não consigo entender essa contradição. Agora, o MGTOW, pelo menos nesse ponto, eles são mais honestos consigo mesmos. Eles falam, não vou mudar nada, eu não tenho pretensão de mudar ninguém. Eu só tô avisando aqui, ó, é uma merda, é isso, por isso tô seguindo outro caminho. É basicamente isso que o cara faz, entendeu? O símbolo é bem sugestivo nisso. O cara simplesmente chega, olha, esse caminho tá uma bosta, eu vou para esse caminho. Ó, galera, tô indo aqui por causa disso, disso. Valeu, falou. É isso. E de todos os meios masculinistas é o mais atacado, sendo que é basicamente o que menos é invasivo. O cara simplesmente avisa, ó, a bosta tá aqui, tô indo para cá. E os outros meios que são os que realmente são mais invasivos, os que mais se propõem a lutar, entre aspas, pelos homens, são os que mais não fazem bosta nenhuma, os caras não servem nem pra te avisar da merda. Eu nunca vi um cara conservador te avisando da merda. Tipo, ele fala, não, assim, ele fala, o cara que defende o casamento, ele fala, não, porque tem que casar, porque tem que curtir família. Ele até chega a soltar, não, porque assim é meio ruim mesmo, mas tem que ser ruim, porque homem de verdade é sumo beyond the peito. Né? Ou seja, basicamente o cara ele tá naquela ideia de que homem, basicamente ele é um feminista. Ele é uma feminista com pinto. Que muita gente vai falar, MGTOW que é feminista com pinto. Não. Conservadores são feministas com pinto. Porque, juridicamente falando, eles são muito parecidos. Ambos criam mais e mais leis para fuder com o cara médio, fuder com o homem médio. Entendeu? Mas não é sempre que eu tô falando disso. Tô falando disso porque eu tenho visto essa contradição há anos. Mas chega de falar desse aspecto teórico. Agora falando de um aspecto mais prático. Entre namorar e seguir solteiro, isso realmente é uma decisão difícil, porque no fim das contas você nunca sabe qual que é a melhor escolha, qual que é a escolha mais acertada. Eu, por exemplo, ter seguido, eu podia ter me casado com essa pessoa no começo do ano e enfim, ter tido uma experiência, aí podia ter 3 caminhos. Eu tinha 3 caminhos. Eu tinha 2. Teriam 2 caminhos mas se eu seguisse por outro caminho, ele poderia se ramificar de novo, que é o seguinte: casar, aliás, eu acho que eu tinha 4 caminhos. Casar, ficar solteiro e ficar namorando. Tinha esses 3 caminhos. Eu fiquei solteiro, isso me rendeu a oportunidade de juntar mais dinheiro, me rendeu uma resiliência maior, veio a pandemia, isso ajudou pra caralho, não precisar ficar me preocupando em como ver gente, blá blá blá. Se eu casasse, ela ia vir pra cá, e daí
como é que eu ia juntar dinheiro, como é que eu ia fazer as coisas funcionar, será que eu ia achar emprego? Ou seja, já entra no campo nebuloso, bem nebuloso, que é o que eu falei lá da estrada. E a gente podia ficar namorando, daí ia vir a pandemia e ia foder tudo, porque aquela família, enfim, eu já não vou abrir porque, foda-se, não é. Mas enfim, ia ficar complicado basicamente. A família dela que já não gostava muito de mim, não ia deixar a gente se ver mesmo daí, essa pandemia. E basicamente, talvez a gente ficasse uns 3 meses namorando à distância. Ou seja, foi melhor ter terminado nesse caso. Ou seja, era casar ou ficar solteiro, na prática. Se ela casasse com essa pandemia, não sei se ela achar emprego, se ela não achasse emprego, eu não sei se eu ia conseguir juntar dinheiro. Porque ela ia morar comigo e com a minha mãe. Ia ser um casamento onde eu ia ficar casado com a pessoa morando com a minha mãe. Ia ser um casamento meio bizarro, digamos assim. Ia ser sei lá, que tipo de casamento esse. Mas acho que na verdade essa pandemia meio que foi um sinal de muitas coisas. Foi eu largar a faculdade presencial e depois largar esse relacionamento e veio a pandemia. Assim, parece que foi um sinal, entendeu? É isso aí, ainda bem que você fez isso, porque agora o mundo vai virar de cabeça para baixo. E é difícil tomar essas decisões. É bem difícil, ainda mais porque até que eu sei um pouco das leis, eu frequento vários meios masculinistas, eu frequento aqui a esgotosfera, o meio da real, o meio tal. Eu não sou um cara que fica preso numa bolha. Apesar de ter uma galera na internet que acha que eu sou só o piazinho do MGTOW, eu não sou esse cara. Eu sou um cara que tem um leque amplo. Mas ainda assim é difícil saber se você tomou a decisão correta. Só que imagina se eu tivesse puro assim no mundo, sem conhecimento nenhum. Que tipo de decisão eu ia tomar? Porque essa decisão que eu tomei foi uma decisão que me trouxe muita solidão, mas não foi algo necessariamente ruim. Foi um tempo que eu me conheci e, mais importante, que eu juntei bastante dinheiro. Eu não ia ter juntado esse dinheiro se eu tivesse casado. Se eu tivesse namorando, talvez eu juntasse menos, porque eu gastava para ver ela. Gastava bastante. A gente morava em cidades diferentes. Ficar solteiro foi o que me proporcionou a oportunidade de não só me conhecer, também me conhecer e ter tempo, mas, acima de tudo, juntar dinheiro. Eu saí de um cara que não tinha nada e hoje eu tenho não é bastante dinheiro, mas para mim que nunca teve nada é bastante. E como eu investi em Bitcoin, eu investi na hora certa, foi certeiro, entendeu? E agora ele está começando a valorizar. Ele está quase a US$ 20.000. Esses tempos aí, em junho, em julho, ele estava a US$ 8.000. Ou seja, ele dobrou já, entendeu? Ou seja, ficar solteiro faz você pegar o rumo da vida na hora certa. Porque daí as coisas ficam mais claras. Eu acho que se eu não tivesse começado a namorar, eu teria largado a faculdade que eu não gostava muito, muito antes, porque eu não teria amarras. Quando você se relaciona com alguém, isso eu posso dizer, isso não é masturbação mental, isso é o que eu passei na minha vida, no meu caso. Quando você se relaciona com alguém, você começa a pensar deixa de pensar em eu e começa a pensar em nós. E tem que ser assim, né? Você está se relacionando com a pessoa, só seu pau no cu, você tem que colocar as pessoas na sua vida. Mas, por outro lado, isso é muito ruim, porque quando você começa a fazer isso, você quando você é muito jovem, você não sabe nem que você é direito, é difícil. Às vezes, quando você é jovem, a impressão que eu tenho é que você tem que se mover muito rápido, ir para muitos lugares, cogitar muitas coisas para amadurecer. E quando você está com alguém, você fica mais lerdo, fica mais difícil você planejar alguma coisa, porque qualquer coisa que você planeja, você tem que pensar: não estou sozinho, preciso ver como essa pessoa vai se adequar nisso, preciso. Assim é mais difícil. Enquanto você está sozinho, talvez você não seja necessariamente mais forte, mas você é mais rápido.
E pelo menos hoje a impressão que eu tenho é que quando você é jovem você precisa de muita velocidade. Você precisa cogitar muitas coisas e ter vários planos, não só um plano B, mas às vezes um plano C, um plano D, talvez até um plano E, porque o mundo está mudando muito rápido e de uma forma muito maluca. Então, eu sinto que a juventude exige uma certa velocidade que é bem difícil de ter no relacionamento. Mas não é impossível também. Mas daí, eu não sei, você tem que achar uma pessoa que mais ou menos te dê essa flexibilidade. Eu acho que talvez seja possível você namorar uma pessoa Mas mesmo assim, por exemplo, imagina que, sei lá, eu tenho 23 anos. Imagina que você tem 20 anos. Imagina que você tem 19, a idade que eu tinha quando eu comecei a namorar. 19 anos. Você olha para esse país e pensa, que merda, eu acho que eu não vou ficar aqui. Né? E daí você tem todo o tempo dos 19 até, sei lá, uns 30 para planejar sair daqui. E daí com 22 talvez você já esteja fora, blá 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 blá. Se você, por exemplo, tem 19 namora desde os 18 ou desde os 17, talvez essa ideia surja e você, não, mas eu tenho uma namorada, então vou ficar por aqui mesmo, vou me formar aqui, vou ter emprego aqui porque eu quero ficar com ela. Ou você conversa com ela e você vê, não, mas eu não penso, e daí ela tem medo e não. Ou seja, basicamente é mais difícil, você se locomove mais devagar, você cogita menos coisas porque você não está sozinho, você está com outra pessoa e é mais difícil você cogitar vários caminhos quando você tem que pensar. Assim, quando você está solteiro, você cogita 1 milhão de caminhos, mata vários e ainda sobra um monte. Quando você está comprometido com alguém, namoro, você cogita 1 milhão de caminhos, você mesmo já mata vários, chega a outra pessoa e já mata mais uma caralhada, sobra alguns. Isso no namoro. Acho que quando o cara tá casado, daí já chega lá a família da pessoa, que daí parece que a família da pessoa já se mete mais, e já mata mais alguns caminhos. Casado com filho, acho que daí já chega, tipo, tem 1 milhão de caminhos, você já mata um monte mesmo, porque você já tá com a consciência, sou casado, tenho filho, você mesmo já mata um monte. Daí chega a tua mulher, já mata mais um monte. Aí já chega aquela de você tem filho e já mata mais praticamente quase todos, sobra um ou dois, ou três no máximo. Eu acho que é isso que faz com que a maioria das pessoas não se casem cedo hoje, o que na verdade não deveria ser assim. Mas é assim porque são coisas que não é culpa da gente. A gente está jogando o jogo. Não queríamos que o jogo fosse. Se eu pudesse, eu acho que eu me casava cedo. 18, 19 talvez. Não digo. Não, acho que com 20, 22, 23 anos, me casava com a idade agora. Teria casado no começo do ano se o mundo fosse outro, entendeu? Se o mundo tivesse tipo, eu saio de casa, eu tropecei em emprego, porra, 1.500 por mês, 2.000, porra, tá, entendeu? Se fosse fácil assim achar emprego, se a situação, como é que eu posso dizer, jurídica, se juridicamente falando a gente vivesse em um lugar mais estável, eu acho que eu casaria cedo e arriscaria, sabe? Não precisaria casar, pensando, vai ser para sempre. Pensaria, tá, vamos tentar cedo, porque se der errado, eu sigo a vida. Mas as pessoas não fazem isso porque, vamos lá, você se casou com 19, vamos colocar cedo assim. Não, você namorou 19, casou com 20. Você daí teve toda aquela história de pavimentou o caminho, você tem que matar um monte de caminho porque já tem uma pessoa. Daí não dá certo com 25. Você com 19 queria ir para o exterior. Se você tivesse se mantido solteiro e colocado esse plano em prática com 19, 20 anos, talvez com 25 você já estivesse no exterior. Mas aí as pessoas, não, mas vou ficar aqui mesmo, vou ficar com a pessoa que eu gosto, não sei o quê. Chega nos 25, dá merda, você se separa da pessoa. Aí você tem 25 anos, você está há vários anos atrasados no teu objetivo inicial, e não só isso, mas como você construiu em cima desse objetivo que você tinha com essa pessoa uma bagagem enorme que você vai olhar e aquilo já vai também te puxar para não seguir o teu plano inicial, porque você já construiu um outro plano, você já teve que seguir um outro caminho completamente diferente, você já tem bases nesse caminho e abandonar tudo isso para seguir o caminho inicial já vai ser outro peso bem grande. Ou talvez não, talvez o cara ele tenha conseguido balizar direito, mas mesmo assim
Dependendo do caso, talvez tenha valido a pena. Vamos assim, num caso neutro. O cara se casou, o cara se separou e a pessoa era gente boa. Só se casou e se separou. Talvez, assim, nesse caso tenha valido a pena. Afinal de contas, você teve uma experiência bacana, atrasou seu sonho inicial, mas você ganhou bagagem em outras coisas. Mas assim, vamos lá, você se separa com 25 e você pega uma pessoa que só traz dor de cabeça, que tenta pegar uma pensão. Às vezes a pessoa vai lá numa lei maluca e tenta a pensão porque você ganhava mais com ela e não sei o que. Ou seja, você ganha aí uma bagagem negativa para algo que você nem tem mais. Não é como se assim, acabou o relacionamento, acabou o casamento, acabou o problema. Não. Acabou o relacionamento, mas o problema às vezes persiste. Se tem filho, então, aí fudeu. Aí eu acho que o negócio realmente. Aí eu acho que mesmo que a pessoa fosse de boa, aquilo vai se persistir já é uma parte da sua vida que tu construiu. Mas nos dias de hoje, mesmo, acho que dependendo da pessoa, mesmo que você não tenha filhos, dependendo da pessoa, já vai dar uma dor de cabeça porque você construiu um negócio ao redor daquela pessoa. E daí, se você se separa daquela pessoa, você vai ter que basicamente destruir aquilo. Ainda mais nos dias de hoje, que, por exemplo, se você comprou um negócio, construiu uma casa junto com a pessoa, aquilo que você construiu simplesmente não vai ficar só com a metade e aquilo lá vai te engessar. E aí que está o ponto. Antigamente, e aí que está o ponto. Antigamente, eu dei uma pausa aqui porque eu achei que tinha escutado alguma coisa. Antigamente, você meio que tinha uma garantia que o casamento ia durar mais. Por mais que você, assim, vou me arriscar, se não der, eu vou dar um jeito. Você sabia que antigamente, cedo ou tarde, aquilo ia dar em alguma coisa. E era mais difícil dar errado, entendeu? Então, mesmo que você, entre aspas, se arriscasse cedo, era um risco baixo, digamos assim, entendeu? Não era um risco muito alto. Hoje, não bastasse as leis, o casamento em si, ele é um negócio mais frágil, é um negócio que você não sabe se vai dar certo e você realmente, antes se o casamento fosse um investimento de risco médio, hoje o casamento é um investimento de alto risco, porque se você tentar isso jovem, você pode colocar 5 anos de esforço naquilo e simplesmente aquilo dá errado e você ter que recomeçar a sua vida exatamente de onde você parou lá atrás, só que com menos energia e mais idade. E eu acho que é isso que leva as pessoas a não casar, tirando a lei, militar, essas coisas, mas assim, uma pessoa normal, o que leva ela pelo menos não casar cedo, eu acho que é isso. E sei lá, também, isso daqui foi, conversei essas coisas e já deu o que tinha que dar, acho que não tem mais o que falar. É isso aí.